Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Aqui é Guilherme Alano, sou cofundador aqui da Monefica, estou substituindo a Malu, que está de férias aqui. Então, Malu, um abraço, curte aí bastante Japão. A gente está aqui com um episódio bastante especial, com duas pessoas bem relevantes aqui no nosso ecossistema. O Leandro Piazza, meu amigo, e o Felipe Bento. Eu tenho aqui, vou falar um pouquinho sobre cada um e depois eu vou passar a palavra para os dois se apresentarem para o pessoal gravar aí a voz de cada um. O Leandro Piazza, ele é fundador da 49 Educação, investidor em startups e mentor de negócios. Ampla experiência no ecossistema de inovação no Brasil. Salvo engano, ganhou até prêmio de melhor mentor aí alguns anos atrás. E o Felipe Bento é CEO da Atomic Group, que envolve 4 empresas, fundador da BR24, investidor em startups, especialista em tecnologia, vendas e marketing com presença em mais de 65 países. Então, para todo mundo aí gravar a voz de cada um, eu queria que cada um se apresentasse aqui e vou aproveitar aqui, o Felipe, ele trouxe aqui 2 livros aqui, imagino que seja para nos presentear, né, Lê? Se não for, acabou de ser, Felipe. Se não for, vai ter Vai que ser ser. agora. Então, Felipe, vou começar contigo para te se apresentar e falar o que são esses 2 livros aí que tu trouxe aqui para o nosso podcast. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Guilherme. É um prazer estar aqui com você, com o Leandrão também. Show de bola, vai ser muito bom a gente bater esse papo. Você já fez a introdução, acho que ao longo do episódio a gente vai falando um pouquinho mais da experiência dos negócios, mas uma das coisas, aquelas coisas que a gente lista para fazer antes de morrer, escrever livro também, né? E eu tive o prazer de escrever esse livro aqui, que tem prefácio do Joel J, é um livro de coautoria, e o título dele é O Ambiente Muda Tudo. E a gente sabe o quanto esse ambiente de ecossistema de startups, de inovação aqui em Floripa, ele muda bastante coisa, faz parte da minha história também. E eu queria presentear vocês, tem aqui uma dedicatória. Esse aqui é do Leandrão. Obrigado, Dedicatória, né? Bonito. E esse aqui é do Gui. Aí, Gui. Obrigado, Felipe. Mas conta um pouquinho já, pra gente começar. Obrigado aqui pelo livro, especialmente aí pela dedicatória. Mas fala um pouquinho sobre o Felipe, quem é o Felipe, da onde que o Felipe surgiu e onde que o Felipe tá agora. Resumindo, tá, cara? Eu vim de uma família de missionários, que não tem nada a ver com empreendedorismo, então essa referência de empreendedor não tem, apesar que, cara, você trabalhar com voluntários, né, fazendo obra, bicho, né, é um negócio que você tem que convencer as pessoas, tem muita coisa de liderança que eu aprendi com os meus pais, doação, generosidade, fé e uma série de coisas que eu levo para o negócio também, me ajudaram a chegar até aqui. E fui bolsista de boas escolas em São Paulo, né? Então eu nasci em São Caetano do Sul. Meu pai com 16 anos me deu um computador e um livro de HTML 1.0, quando a internet estava chegando aí no Brasil, e eu comecei a desenvolver sites super autodidata e, cara, não trabalhei com outra coisa além de tecnologia. Passei por grandes empresas até que eu falei, tá na hora de eu empreender. E aí aquele bichinho do empreendedorismo me mordeu. Eu abri uma agência de marketing digital em 2014 no Rio de Janeiro. A minha última passagem de 9 anos no mercado super relevante foi lá. Eu trabalhei para a Record TV, naquela guerra da Record com a Globo, para enfrentar a Globo em teledramaturgia, o terreno que eles dominavam. Por 9 anos eu intraempreendi lá, montei time, fiz projetos milionários e ajudei bastante ali na digitalização do grupo. E aí eu resolvi empreender. Comecei com a agência de marketing digital. 2 anos eu percebi que aquele negócio Isso, cronologicamente, 2014. 2014 foi quando eu encerrei lá na Record e eu falei, agora eu vou empreender. Lá no Rio ainda. E eu tinha acabado de casar com a Marcele, minha esposa, em 2013. E ali eu falei assim, cara, esse negócio é ótimo para começar, mas horrível para você continuar. Modelo de serviço puro, mercado bem prostituído. E aí eu falei, vou voltar para a tecnologia, mas vou aplicar o que eu aprendi de marketing para vender software. E aí explodiu. A gente, em 2017, fundou a BR24. A gente foi recordista mundial até hoje, né, ganhando prêmios todos os anos no ecossistema do Bittrex 24, que é um sistema para pequenas e médias empresas. E aí o negócio começou a chamar atenção. Em 2019, a gente lançou 2 SaaS, um de automação de WhatsApp e outro de chatbot com IA, e aí a gente foi para 65 países com esse negócio, e eu percebi que a gente estava com uma baita de uma revenda na mão e uma startup que cresceu através de canais. E aí, no ano passado, a gente elaborou uma tese de abrir o Atomic Group,
e ser a terceira via de investimento em startups, onde não precisa necessariamente ir para um VC track, mas que a gente pode já... O mercado está pedindo isso, né? Eficiência logo de cara e tal. Então, tem uma tese nova sendo testada. E aí surge a Atomic Ventures, que é a nossa aceleradora de startups Canal for Equity. Esse ano a gente vai acelerar 3 empresas, dando cheque e investindo, e ajudando a escalar. E a Atomic Growth, que é a nossa empresa de educação do mercado. Então, a gente também quer trazer esse conceito novo de eficiência, de parcerias, de ecossistema para esses empresários. E a gente tem um mastermind aí, depois eu posso falar. Mas, resumindo... Mas ele veio para Floripa por causa do ecossistema de Florianópolis ou qualidade de vida que acabou optando por vir para cá? Cara, esse é um negócio bacana, né? Eu casei com a Marcela em 2013, 2014 eu abri a agência, e quando eu voltei a trabalhar com tecnologia, o ecossistema do Rio praticamente não existia mais. Teve algumas iniciativas lá atrás, 021 e tal, e eu não conseguia contratar gente, eu não conseguia trocar ideia com as pessoas, eu estava num lugar onde não tinha ecossistema. E aí eu vim para um evento aqui da RD em 2017. Bom demais. Aí eu falei, cara, sensacional. Tem praia, que eu não queria mais voltar para São Paulo, eu me apaixonei pela praia do Rio. Enfim, e aí vim para cá, juntando o útil ao agradável. Sim. A nossa filha acabou de nascer, vocês já são pais, né? Vocês sabem o Parabéns, quanto que é importante. Demais. Obrigado. Vocês sabem o quanto que é importante morar num lugar seguro, que tenha uma qualidade de vida, então é isso. Sim. Mas toda semana eu tô em São Paulo, porque os negócios acontecem Mas lá, tá né? em São Paulo. Sim. Não é? Faz sentido. Então, resumindo, é isso aí, Gui. Boa, bela história. E o Leandro Piazza, mais conhecido como Lê Piazza. Qual que é a história do Lê Piazza? Como que ele chegou na 49 Educação? O que que ele passou lá atrás, dando aula e fazendo outras coisas? Como é que é o teu histórico de vida aí, Lê? E aí, Gui, obrigado pela oportunidade, muito legal a iniciativa do podcast. Tô do lado do Felipe aqui, cara, fera do nosso ecossistema. E, cara, empreender no Brasil já é uma loucura, né? Então, acho que eu sempre tive o desconforto de quem buscou empreender. Eu fiz carreira, eu fiz um trainee no Grupo RBS aqui em Santa Catarina. Saí do trainee do Grupo RBS porque fui demitido, cara. Quando achei que ia ser diretor da RBS, eu tinha certeza, porque eu trabalhava pra caramba. E na semana que eu fui demitido, 2010 isso, o Sérgio Sirotsky me chama para um projeto e eu monto a minha primeira startup, onde nós captamos, na época, $1 milhão. Eu, Sérgio Sirotsky, um americano chamado Ty Evans. E eu tinha certeza que, cara, melhor coisa do mundo. Cara, sou demitido, tô ali mal. O meu chefe, né, acionista do Grupo RBS na época, bota uma grana dessa num projeto. 2 anos depois a gente tinha quebrado. Sim, cash burning total, não tinha mais R$1 no caixa. Cara, daí psicólogo, né? Não dei certo como executivo, não dei certo como empreendedor. Cara, o psicólogo literalmente falou, esquece dinheiro, esquece status, o que você quer fazer da vida, o que te realiza. E eu entro na Unisul como pesquisador, professor, coordenador. Em 2015 eu assumo a direção comercial da Unisul. A gente leva a receita bruta da universidade de R$300 milhões para R$400 milhões, então aprendi a vender educação. E aí uma hora eu sento lá com a equipe de reitoria que eu atendia lá, o professor Fabiano Sereta, o reitor, o professor Mauri, e eu falo para eles, cara, o problema não é mais comercial, a gente tem capilaridade, a gente está vendendo, eram 77 polos EAD, o problema agora é produto. A garotada está falando de empreender, está falando de startup e a universidade não entrega nada para quem quer empreender, muito menos quem quer comprar uma startup, quem quer fabricar, né, construir uma startup. Se eu falar de venture capital dentro do banco da universidade, vou ser proibido pelo Ministério da Educação de falar esse trem aí. Eu vou 2019 e eu procuro qual é a maior referência de educação, de universidade que prepara para empreender. Então, em 2019 eu vou para o Vale do Silício, eu fico 6 meses estudando em Stanford, faço um programa de extensão lá com o professor Brett Waters, volto... Volto e dou sorte, porque a Unisul está num processo de venda para a Anima, naturalmente tem a troca dos executivos, né, num processo desse, e aí tem um pacote lá de saída de um PDI, plano de demissão incentivada lá, onde eu escolho sair da Unisul.
E aí, com a experiência de Stanford, capitalizado por essa oportunidade, eu monto a 49 Educação, a primeira escola de startups do Brasil. E aí a gente foi ganhando muitos prêmios. Prêmio de melhor metodologia de educação de fundadores de startups do Brasil. Prêmio entre os top 3 mentores de startups da Associação Brasileira de Startups. A 49 ganha o top de marketing da DVB. A gente vira a maior escola de startups do Brasil. Uhum. E aí tem o braço de educação, onde a gente educa os fundadores. E, naturalmente, o output da boa educação, os bons fundadores, são bons ativos para investimento. Então, a gente tem a 49 Ventures, que compra a equity, que investe, enquanto eles ainda são muito pequenos, para que eu tenha um produto financeiro, que é essa startup, que eu vá buscar liquidez no mercado ao longo do tempo. Basicamente, hoje na 49 Educação, eu tento encontrar o Ronaldinho, o Neymar lá na categoria de base. Se o cara é fera, se o cara tem talento, ele sai da 49 Educação, entra na 49 Ventures, e hoje o nosso portfólio aí tá bem constituído. Tem números expressivos de startups onde a gente participa delas. Boa, Lê. Parabéns aí pela história a ambos, né? Alguns números aqui, né? Começando aqui com o Lê. Mais de 3 mil startups passaram por aí pelas tuas mãos e que somam um valuation aí passando de 1 bi. Como é que foi essa transição de professor, Unisul, uma carreira parecia já estar mais ou menos ali desenhada, para virar a chave completamente e ir para esse lado, para se tornar um dos grandes nomes de inovação aí do Brasil? Isso foi bem curioso, cara, porque quando eu saí da Unisul, eu recebi propostas de trabalho como gestor educacional melhores do que eu tinha na Unisul. E na época foi uma decisão bem difícil, cara, assim, né, trocar o conforto de ser executivo. Mas, eu tinha feito o dever de casa, porque eu tinha feito uma baita de uma formação em Stanford. Nós prototipamos todo o framework da escola e a gente já sabia que no final da linha teria esse output de bons ativos, então já dava de enxergar um business complexo, assim, no ecossistema de startups. E na minha vida pessoal eu já tinha tido o dessabor de empreender, de captar investimento e de não dar certo, justamente porque eu não tinha um framework, não tinha um playbook para empreender. Então eu já tinha vivenciado essa dor na prática, sabia que a mortalidade das startups eram grandes, tinha o framework, e apesar de ter que abrir mão do conforto pelo incerto, o que faltava era a metodologia do Filipão, aí, growth, agência, buscar canal, eu tinha que provar a tese que dava certo. E aí eu salto de fé do empreendedor, né, cara? Eu realmente arrisquei e não me arrependo, tem funcionado, a gente tem entregue valor aí. Hoje, o que precifica uma startup, né? Um negócio que está crescendo. Até para a gente falar de valuation, assim, os valuations das startups, eles são múltiplos de receita. Uhum. É algo muito mais intangível. Mas, de fato, o que precifica a startup é quando ela vai ao mercado, vai lá, o Venture Capital, o investidor pagou 1 milhão por 10%. Então, ele cravou esse ativo, ele marcou esse ativo a 10 milhões. Se eu pegar todas das 3 mil startups, mais de 150 investidas, elas passam de 1 bilhão, número comprovado, não sou eu que digo, né? São os principais VCs do Brasil que botaram grana nesses caras. Então, cara, num país como o Brasil, que a gente tem um monte de dificuldade política, acreditar no empreendedorismo como mudança, assim, social, cara, me encorajou a tirar o conforto da vida de executivo e ter esse propósito de entregar valor. E aí, quando eu vejo que na prática tem gente que passou lá pela 49 Educação, que entrou com 5 mil de receita mensal, passou, cresceu, hoje faz mais de 500 mil de receita mensal e pegou um cheque de 7,5 milhões com a Domo Invest. Cara, se a gente não tivesse entregue esse propósito, se eu não tivesse arriscado lá, talvez eu não tivesse contribuído com a vida desse empreendedor. Sim. Então tá valendo as noites sem dormir. Sem dúvida. Eu vou pegar um gancho aqui e já vou mudar aqui um pouquinho o roteiro, que eu sabia que ia mudar um pouquinho o roteiro, mas eu acho que é um tema que eu considero bastante relevante. Aí eu quero a opinião aqui do Felipe. Quando a gente vai avaliar uma empresa, um negócio, a gente vê lá quanto que tem de receita, qual que é a margem, compara com os pares do mercado. Isso é muito fácil ou menos difícil com empresas de capital aberto, empresas que divulgam todas as informações.
E como que faz isso com empresas que estão iniciando, que às vezes não tem nem faturamento, não tem como tu fazer um múltiplo? Como é que tu avalia? Tem bastante empresa já no portfólio. Como é que tu avalia quais seriam os pontos chaves? Imagino que não seja um processo muito quantitativo e um pouco mais qualitativo, né? Não sei se dá para passar quais são os pontos que tu considera assim chave para avaliar uma o empresa. Leandrão tem experiência pra caramba, ele pode falar até melhor que eu, cara. Mas para nossa tese, eu olho muito capacidade do empreendedor, o perfil dele. Então, cara, é um cara... O que ele quer da vida, ele já empreendeu ou não, que transformação que ele passou, e se ele está disposto àquele troço, porque vai ser pedreira, né? A gente já sabe. Eu acho que a primeira coisa é o time ali, né? Outra coisa, eu olho para tamanho de mercado, modelo de negócio, né? E sinergia com o nosso grupo. Então, quando a gente fala de ventures ali, a gente tem que ter uma sinergia com os nossos canais, então é mais nichado, né? Estou olhando para startups de business performance, que tenham a ver com times de venda, de marketing, com eficiência operacional de empresa. Então, eu olho por isso, né? Uhum. Obviamente, eu não estou muito no early stage, talvez ali, né? Como a 49 pega o pessoal. Eu já pego eles um pouquinho mais adiantados ali, quando estão batendo 50, 100 mil de MRR, você já tem uma indicação de que o cara tem um fit, né, com uma dor de mercado, ele já tem o mercado, então olho para tamanho de mercado. E o que falta nesse cara é tração, né? O que falta é tração. Então, cara, já consegui, foi as duras penas, eu mesmo fiz as primeiras vendas, mas eu tô naquele abismo. Cara, vem cá. Antes de captar e não saber o que fazer com o dinheiro, aí indico que vá para 49, vá aprender a fazer o negócio, entender. Vem aqui que a gente pode fazer uma parceria bacana, onde a gente vai te ajudar nesse caminho de gerar receita e ser eficiente para você poder ter escolha do que você vai deixar na mesa de equity, enfim, né? Então, a gente quer ajudar o empreendedor talvez na segunda fase ali. Muito bom. Empresas que estejam relacionadas com outros portfólios da Atomic. O que a gente busca? Cara, eu tenho relacionamento com canais. Então, a minha startup nasceu dentro de um ecossistema de canais. E eu sei que se eu colocar ali, eu sei a dor, eu tenho parceiros que podem, por exemplo, pegar uma parte de serviço que não necessariamente a startup precisa montar lá dentro, porque isso desvia o foco do produto, de vendas, de uma série de coisas, né? A gente vê aqui no nosso mundo, aqui em volta, startups trazendo gente do Brasil inteiro porque tem que montar times enormes porque o produto não resolveu. Cara, é pouco escalável isso. Tem um risco gigantesco. Então a gente ajuda, tem gente disposta a embarcar contigo numa plataforma onde ele vai ganhar dinheiro pelo serviço e você pelo produto. Sim. Então canais tem a ver com isso, né? Sim. Então, a minha tese é um pouquinho mais nichada nisso, mas eu acho que tem algumas coisas em comum aí com o Leandrão, né? Sim, total. Ô, Lê, uma dúvida aqui, ó. Como que a gente sabe que é a hora certa de sair do negócio, o que é essencial para preparar essa transição, sem que tu comprometa, obviamente, o andar da carruagem da empresa? Acho que o Felipe, nesse ponto, vai poder adicionar bastante ponto, que eu acho que, assim, tem muita empresa e, assim, semana passada eu tive lá em Orleans que o cara falou, minha empresa não vale nada. O cara falou que lucra 700 mil reais por mês. Ele falou assim, não é que é tudo eu. Se eu sair do negócio, o negócio não vale nada. Eu acho que até concordo um pouco nisso, né? Mas quais são as tuas palavras sobre isso daqui? Sair do negócio, como fazer esse processo de saída do negócio, quando que é o ideal sair do negócio? Tu que passa, obviamente, por isso com várias pessoas ali dentro da 49 Educação. Cara, bem importante essa pergunta, porque o que é uma startup, de fato, né? E só voltando lá, elogiar a tese aí de vocês que tá perfeita, cara. Se tem fundador bom, se tem tamanho de mercado relevante e tem sinergia com os canais que você tem, isso é um bom venture capital, isso é um bom investidor que te ajuda a crescer. Cara, toda startup que cresce, o fim da linha da startup é o exit, é vender, é o empreendedor deixar aquele negócio. Se você resolve empreender e monta um CNPJ, você tem duas decisões.
Ou você cria uma empresa de perpetuidade, que ela vai distribuir dividendos, ou você cria uma startup que você vai pegar aquele possível dividendo, vai reinvestir no negócio para ele crescer mais rápido. Então, onde que está o retorno de uma startup se eu sou escravo de prolabore baixo e não ter distribuição de lucro? É construir um ativo que ele tenha valor de mercado e ele seja liquidado lá na frente. E aí tem muito a ver com você entender o tamanho do mercado e você entender se tá no momento, se o mercado está caminhando para ter mais pista para você correr e fazer um negócio maior ainda para liquidar, ou se está na hora de você liquidar. Então, 2 empresários. O empresário tradicional, que ele vai pensar em sucessão para o negócio continuar de pé, que esse eu não tenho playbook para ele fazer isso, mas o empresário de startup, o empreendedor de startup que constrói um ativo que está crescendo, chega uma hora ele entende que as startups que fazem o que ele faz, o tamanho dele, por exemplo, a BR24 lá é um CRM, certo? Uma revenda de CRM. Uma revenda de CRM. Beleza. Existem outras revendas de CRM no mercado? Quem tem modelo de negócio parecido com a BR24? Cara, o que eles fazem? Que tamanho de saída? Quem são os consolidadores? Quem compra esse tipo de negócio? Quem compra esse tipo de negócio paga que tamanho de cheque? Cara, aí você entende mais ou menos. Cara, o meu mercado, ele liquida no máximo a 200 milhões. Eu vendo para grupo A, grupo B, grupo C, e esses caras, historicamente, compraram empresa a 200 milhões. Se eu tô chegando num valuation aproximado de 200 milhões, eu sei que eu tenho que sair. Ou então eu não tenho mais mercado de saída no Brasil. Aí eu tenho que internacionalizar a minha empresa para eu ter um comprador externo. Então, acho que esse tema, cara, do empreendedor de startup, que eu posso falar com mais propriedade, enxergar o momento de saída é ele estudar Venture Capital, ele estudar M&A, ele entender como o mercado está se comportando, a que valor ativos como o deles estão sendo liquidados, e quando ele estiver chegando num valuation parecido com aquele, cara, ele já entender que é a hora de ele dar o salto. Para negócios tradicionais, que é sucessão, aí eu vou deixar pro Felipe aí, que eu não sei se tem experiência. Então, Felipe, eu acho que tu passou por esse processo, né? A BR24, ela hoje caminha, acho que por conta própria, imagino que tu participe, enfim, conselho, mas tem pessoas lá tocando a execução ali. Como é que foi esse processo de sair da frente da empresa e trazer pessoas novas? Foram ali pessoas que já estavam contigo dentro do processo, e começar a fazer outras coisas, a empresa tocar sozinho, que é esse o objetivo, acho que, do empresário, né? Acho que isso que o Leandro falou é super importante, cara, você entender que tipo que é o teu negócio. Então, a BR24, ela, apesar de ter cultura de startup, tá no ecossistema de startup, ela não é uma startup. Ela é uma revenda. E uma revenda não tem tecnologia própria, uma revenda tem um canal importante, mas que, cara, quem vai comprar um canal? Entende? Até tem, mas, cara, será que o valuation não vai ser por custo de aquisição? O quanto que está dependendo da estrutura ali, né, naquele mercado? Eu sou monoproduto, sou monoecossistema, então, cara, eu sou pouco atrativo para o mercado, entende? Apesar dessa empresa me gerar bons dividendos. O que eu fiz? Usei esses dividendos para construir uma startup. Top. Entende? Então, na startup eu já sei, cara, ela tem um tempo. E esse tempo eu tenho que respeitar, já pensando na minha saída logo do começo. Cara, o quanto que eu quero sair, para quem que eu vou vender, eu já tenho que tomar as ações baseado nesse negócio, com clareza. Porque senão também eu vou... Tem gente, cara, que é impressionante. Tem gente que vai fazendo o roadmap de produto, por exemplo, e vai aumentando, vai um monstro. E, cara, vai vender para quem? Boa. Se já tem gente com aquelas soluções, com aqueles produtos, é melhor você manter, de repente, nichado, um negócio específico, funcional, e mirar um grupo que não tem aquela habilidade. Por exemplo, a gente com um negócio de chat com inteligência artificial. Cara, já surgiu nos nossos papos, não, vamos fazer CRM, Não, cara, para que fazer um monstro? Eu tô olhando para os estratégicos que ainda não tem um chat com IA. A gente vai vender o chat com IA para alguém que não tenha no portfólio. E é um negócio de timing. Então, estou trazendo para o board gente que já tem acesso, a gente já está namorando alguns anos antes da gente vender a parada. Já a empresa, a BR24, por entender que ela é uma empresa que é uma geradora de caixa e dividendos, ela tem que ser eficiente e operacional. Ela não pode depender de mim. Então, eu profissionalizei a gestão.
colocamos governança. O grupo foi para isso também. Eu trouxe um time de elite aqui que serve. Então, uma head de people para olhar para a cultura do grupo. Um CFO, coloquei meu sócio como o CFO, é o cara que cuida do financeiro, dos ativos, dos investimentos, até porque tem transações que a gente faz dentro do grupo ali, todas elas têm que dar ROI, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, acho que você ter clareza de que tipo de empresa que você tem, que é o que o Leandrão falou, te ajuda muito a entender se vai fazer uma sucessão ou você vai vender e desapegar. De qualquer forma, é desapego, cara. Então, de qualquer forma, você tem que desapegar, né? Tu tens Atomic Ventures para investir em empresas, mas a tua grande empresa que passou dezenas de milhões de reais de faturamento, tu não tomou dinheiro de fora. Não. Como é que foi essa decisão de não tomar dinheiro de fora? Foi porque tu achava que não tinha um valuation no tamanho que tu acharia que seria o correto? Cara, ou legal isso aí. Primeiro, eu tinha clareza de que aquilo ali não era uma empresa investível e vendável por essas limitações do modelo. Ou seja, ela tem que ser eficiente, tem que gerar caixa. Aí eu construo ativo. Essa outra empresa, a gente colocou ela dentro de um ecossistema. Ela também não tinha muita atratividade. Agora a gente descolou ela do ecossistema, também entrando em vários outros ecossistemas. É um produto próprio, com marca própria, a gente vai investir nos próximos anos para fazer uma saída. Agora sim, apesar de não precisar de muito dinheiro, por conta do timing, que se eu esperar muito tempo, alguém vai lá e faz a transação na frente e a minha janela vai fechando, agora eu vejo, primeiro, para trazer gente boa que já fez esse processo de saída, que é o clube que o clube do Exit, ou seja, cara, já percorreram os caminhos. Acho que uma das coisas que sabe aquelas perguntas que o pessoal fala assim, cara, se você pudesse voltar 10 anos atrás, quando eu comecei a empreender, qual conselho você daria para você? Cara, anda com gente que já fez o que você está querendo fazer. Total. Acessa essa inteligência, porque você vai cortar um monte de caminho, entende? Então é isso, o board lá que a gente está montando com investidores agora para Atomic Apps, é gente que já fez, gente que, cara, inclusive é do segmento e gente que tem relacionamento com a empresa que a gente quer vender. Aí esse dinheiro é bem-vindo, aí o smart money de verdade, né? Sim, perfeito. Porque dinheiro por dinheiro a gente pega no banco, né? Porra, apesar que tá caro os juros, né? Tá caro os juros. Mais uma vez... Mas se o negócio for bom, o juro é mais barato do que o equity. Exatamente. É isso aí. Não, assim, muito em linha. Uma vez o Romero Rodrigues, ele lançou um fundo na XP. Ele fez o Roadshow, eu tava na XP na época. Headline, né? E aí ele falou assim, cara, cheque de R$1 milhão, tem cheque pra todo lado. Ele não quer exatamente R$1 milhão, ele quer o que vem junto com o cheque de R$1 milhão. Ele falava isso que era o diferencial, porque investir com ele, não talvez em outro lugar, porque ele tinha esses acessos. Assim, Lei, falar dos erros, qual foram os maiores erros que os empreendedores cometeram ao tentar deixar o negócio? Talvez não planejar essa sucessão, essa transição dentro da empresa, ou sair no timing errado, ou, enfim, não andar com pessoas que já tiveram feito esse processo e acabou não encurtando os caminhos. Pô, acho que tem tudo a ver com o que o Felipe falou, que você tem que pensar na saída do teu negócio, né? Falando do exit de startup, você tem que pensar na saída do negócio desde o dia zero da sua startup. Mas não é o que acontece no Brasil. No Brasil, a gente monta uma startup, a gente vai aprendendo com o mercado e a gente vai encontrando as oportunidades. E aí, cara, é normal, tá? Não é estranho você tá lá no dia a dia do teu negócio e o consolidador bater na tua porta. Você tem lá, você tem grandes grupos, os caras contratam empresas especializadas em M&As para atuar no buy side. Então, o buy side, o comprador, ele contrata alguém para fazer o hunting no mercado e encontrar boas startups. Então, a gente ouve muito essa história, startup do nosso portfólio liga, cara, recebi uma ligação aqui de um grupo grande, os caras querem me comprar, o que eu faço? Ótimo, né? Um evento de liquidez sempre pode ser uma boa. Mas, cara, tem um monte de coisa que tem que estar preparada. E até porque a gente vê algumas negociações para consolidar que elas levam muito tempo e quando elas acontecem, elas trazem mais dor de cabeça do que dinheiro para o empreendedor. Mais complicação do que qualidade de vida, que é o que o empreendedor quer. Então, cara, todo o processo de compra de uma startup, ele vai ser dividido em 2 cheques, 2 pagamentos. O upfront, que é o que você negocia ali logo que assinou o contrato,
E o earnout, que se você cumprir as metas, você vai chegar no valor estabelecido. Às vezes você vê uma notícia lá, a startup vendeu por 100 milhões. Aí o agente da Monifica começa a ligar pro cara ali, porque, pô, tem 100 milhões que pingou na conta. Cara, não pingou 100 milhões na conta. Às vezes pingou 10, 20, 30, quem sabe 50. E tem bastante ainda. Ainda é bastante, beleza. bem otimista. Né? Mas aí você tira, olha só, você tira, vai lá, dos 10, o equity dos 2 sócios, mais o equity do investidor anjo, mais o equity do VC, mais o imposto, cara. A vida de startup, a vida de startup não é como sai no jornal. Acho que, sim, o aprendizado que eu acho que fica aqui não é o que sai no headline lá na notícia, o que realmente acontece no bolso do empreendedor da startup. É uma classe de ativo de alto risco que tem alta taxa de retorno para quem investe, sem dúvida tem alta taxa de retorno. Mas aí o momento da saída tem que ser bem planejado. E para isso é o seguinte, cara, todo empreendedor, seja tradicional ou seja startup, tem uma oportunidade de liquidez, bons advogados com experiência em M&A, bons contadores com experiência de M&A, cara, e a diligência inversa, porque você vai ser diligenciado, a tua empresa vai ser revirada, a sua vida pessoal vai ser revirada, porque o comprador está minimizando o risco do ativo que ele está incorporando, que ele está comprando. A diligência reversa é o seguinte, cara, quem está me comprando? Já comprou alguma startup? Liga lá para o empreendedor. Cara, vamos tomar um café e eu quero entender se o earnout deu tudo certo. O que vocês combinaram aconteceu? Cara, o que ele alinhou de time que ia ficar? Porque às vezes você tem gente no seu time que você não quer que saia, tem cultura da tua empresa que você não quer perder. Aconteceu isso. Cara, e é muito comum, né, Davi e Golias, assim, na hora que a startup pequena, ela é adquirida por um grupo grande, cara, dá muita briga, porque tem muita frustração. Como é que você minimiza a frustração? Antecipa, traz para a mesa o tempo ruim, não espere ele acontecer lá na frente. Traz para valor presente, traz para momento presente todos os possíveis senãos que darão problema lá na frente. E aí, cara, você faz um contrato justo, equilibrado. Claro que tem risco do lado que compra, tem risco do lado que vende, porque normalmente tem metas a serem atingidas no earnout, nesse prazo de negociação. Agora, como o Felipe falou, cara, se você, desde o dia 0, você começa a entender que o jogo de uma startup é liquidar lá na frente, que você começa a entender que você tem que começar com um conselho consultivo, de gente bacana. O Felipe falou, o Clube do Exit, que é um movimento lá da 49. As melhores startups da 49, a gente monta um conselho consultivo e, obrigatoriamente, a gente traz um empreendedor de startup que já fez um exit. Então, assim, eu e você, Guilherme, vamos ser sócio agora e montar uma startup. A gente vai percorrer uma jornada que a gente acha que vai vender lá para um banco. Vamos vender para o Itaú, para o Santander, para o Bradesco. Alguém vai nos comprar lá na frente. A gente pega o Felipe, que já fez um exit em fintech para um grande banco, e ele vira nosso conselheiro, nosso conselho consultivo. Você cercar de pessoas que já fizeram a jornada, você se cercar de bons contadores, você se cercar de bons advogados, e você, no evento de liquidez ali, na hora da negociação, você trazer todos os pontos de atrito pro contrato para cima da mesa, antes de dar o gol na negociação, isso evita dor de cabeça lá na frente. Falou agora de conselho, eu tinha anotado já antes aqui, não foi depois, já tinha anotado, ali o Felipe também falou, tá montando o board agora da empresa. Como é que monta o conselho, para que serve? É importante o conselho dentro da empresa, para que serve? Como é que ele é montado? Como é que o empreendedor monta essa parte ali dentro da empresa? Cara, conselho é um palavrão muitas vezes para o empresário, né? O cara tem todo um estereótipo de, os caras vão me controlar, burocracia e tal, mas assim, vamos pensar nos dois negócios, tá? O negócio que o pessoal chama de lifestyle business, né? Esse gerador de dividendos, que é a BR24, eu montei um conselho consultivo porque eu estava muito na solidão do poder. Eu estava muito tocando a empresa, não como um acionista, como um cara que está ali dentro e está fazendo da empresa. A empresa cresceu, mas chega num determinado tamanho, cara, que você tem risco muito grande. Você tem disrupção que pode acontecer. Você tem uma série de coisas
que você precisa arrumar uma governança, você precisa ter uma inteligência coletiva para que esse negócio, como é de perpetuidade, ele continue eficiente, gerando caixa para você. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando a gente está falando de startup, e aí a gente está montando outro board que é diferente, é muito por conta da inteligência coletiva de quem já passou por essa jornada. Então, cara, tem gente que entende do mercado, tem gente que já fez esse trajeto, já fez o exit, tem gente que manja das negociações, porque a gente tem boas assessorias jurídica, contábil, etc. Mas, cara, o empreendedor é um terceiro elemento que ele tem muito do tato ali, entende? Total. Então, até coisas importantes para a gente fazer no meio da trajetória, que senão você vai ter um desconto muito grande lá na frente. Então, cara, aquela coisa de arrumar o carro, né? Às vezes a gente fica com o carro meio quebrado lá, e na hora de vender a gente arruma o carro, né? Sim, pô, muito bom, muito bom. Pô, cara, e eu fiquei 1 ano, 2 anos rodando com aquele carro capenga. Por que eu não arrumo agora o negócio? Vai ficar mais gostoso de dirigir, eu cresço mais, né? Mais barato. E aí, na hora de vender, eu vendo mais tranquilo. Então, assim, é colocar as coisas certas no time certo e, principalmente, você não ficar com essa solidão do poder tomando decisão que não é compartilhada. Eu acho que o empreendedor é importante ele aprender isso, né? Por mais que ele esteja no controle. Como que tu estás montando esse board? Tu estás olhando ali no LinkedIn pessoas que tu sempre achou que eram boas? Vamos lá, vou ter 2 aqui. Para a BR24, o que eu fiz, né? Eu até me tornei sócio de uma empresa chamada Conselho Mudando o Jogo, que é para empresas acima de 10 milhões de reais de faturamento no ano, geralmente economia real, não tem startup lá, e aí são 2 conselheiros, cara, além de formados, já foram empreendedores, já venderam empresa, já tem, são mais cabelo branco assim, né, sabedoria mesmo. E aí você tem um grupo de empresários também, que não são concorrentes diretos, então são 6 empresas dentro desse grupo, e cara, é muito legal que você vê o seguinte, às vezes a gente acha, né, na bolha, a gente acha, não, minha empresa é única, meu segmento, tem que falar com o cara de segmento. Cara, 80% das empresas é tudo igual, é gente, é caixa, é tudo igual. Os problemas se repetem. Entendeu? Então assim, é importante a inteligência coletiva. Existem soluções no mercado assim. Tem gente que prefere ir lá, tem soluções assim também, que o cara te dá um catálogo de 400 conselheiros. Inclusive tem escolas que formam conselheiros a rodo. Mas tem a questão da qualidade também. E aí você vai numa aventura dessa, entende? Eu acho que essa é uma solução legal para você estar dentro de um grupo. Já para o board da startup, isso aqui não me serve. Por quê? Porque esse aqui é um pouco mais generalista. Eu preciso de um negócio focado. Eu tenho um horizonte. É mais projeto, é início, meio e fim. Eu sei que vou ter uma saída. Então, cara, eu tenho um timing, eu tenho um skill necessário, eu tenho um acesso, eu tenho um networking que eu preciso adquirir, e aí o board vai por isso. Obviamente, o que eu comecei a fazer, né, nesses últimos anos? Eu comecei a participar muito de mastermind, cara. Então, esses grupos de empresários, né, de 200 empresários, 300 empresários. Hoje eu faço parte do CLEX, que é o do Flávio Augusto Giorgiota, tem os 250 maiores empresários do Brasil lá. E tem vários outros bacanas, né? E é importante ali também que você vai, com relacionamento, você vai ganhando acesso. Então, não é só chegar no LinkedIn. Teve um cara que eu tive um acesso porque eu conheço uma pessoa que está muito perto dele. E esse cara já deu referência de mim, aquela coisa de sempre estar plantando networking, né? Então, dá para fazer esse negócio do tiro no escuro? O problema é que todo mundo vai chegar no cara. Então, rede de relacionamento te ajuda muito. Sim. Mas é assim que eu tô escolhendo, tá? Acesso, skill, bem focadinho no objetivo final ali. Sim. Estratégias diferentes. Eu tenho uma dica importante para startup, cara. Principalmente se o conselho envolver equity. Assim, cara, ceda equity de pessoas que vão te acompanhar durante toda a jornada da startup. É muito ruim, assim. Por exemplo, pô, se eu entro lá na Atomic, lá, Ventures, cara, os caras vão me ajudar a crescer para sempre. Agora, se eu negocio lá com o Felipe um pacote de mídia, eu preciso que o cara faça o meu flyer, e eu não tenho dinheiro para pagar o meu flyer, eu cedo equity. Cara, equity é o que tem de maior valor. Isso serve para conselho. Então, o conselheiro que você está trazendo, cara, o que ele te ajuda na perpetuidade? Ele entende da tua tecnologia, ele entende do teu mercado, ele entende de fundraising, de venture capital, ele entende de growth.
é muito importante você trazer para a mesa pessoas que vão te ajudar na perpetuidade do teu negócio. Boa, faz sentido. A gente tem um monte de perguntas que eu tô na página 2 ainda. E eu não vou conseguir chegar, mas tem algumas perguntas que eu de fato tenho essa curiosidade, então eu vou acelerar nessas perguntas aqui. Primeiro ponto, Lê. O cara vai fazer o planejamento da venda da empresa. Eu imagino que tem alguns planos a serem feitos, até tributariamente, talvez para ser mais eficiente nesse processo. E depois ele recebe lá um cheque grande, assim, às vezes assim, muda completamente a vida. Muda. Como é que esse processo já final ali, venda da empresa, o dinheiro, como é que faz essa parte de organização do patrimônio? Vocês chegam a entrar dentro dessa seara ou vai até aquela porta? Ó, agora, a partir de agora, vai começar a vender e é completamente apartado. Vai até o fim do processo. Bom, eu não sei se entendi direito a pergunta, mas eu tive uma experiência na vida aí de uma pessoa que ganhou um dinheiro e eu indiquei um tal de Guilherme Alano. Você lembra lá? Então, cara, na 49... nós preparamos as startups majoritariamente para captar primeiro e segundo cheque. E aí na 49 Ventures a gente tem esse conselho que vai jogando para os Venture Capitals. E aí temos, em 4 anos de operação, temos 4 exits. Alguns exits nós tínhamos um mandato. E a gente encerra a nossa participação a partir do momento que o negócio é concluído. Inclusive que a gente participa com equity, nós somos remunerados quando o ativo é liquidado. O founder colocou dinheiro no bolso, cara, a nossa recomendação é clara, busca um assessor de investimento. Uhum. Porque se eu for seguir o playbook de startup, esse cara não fez poupança, ele não tem dinheiro de fazer, não tem direito de fazer poupança. Pensa comigo, ele está num jogo que ele capta dinheiro com um venture capital, com fundo de investimento. Pô, se ele não tomar o risco do patrimônio dele, por que ele está captando com outro cara, prometendo um múltiplo estratosférico, maior do que um fundo imobiliário, maior do que Selic, maior do que IPCA? Cara, o jogo vamos para o win. Esse é o jogo de quem monta uma startup. Então, o meu patrimônio como empreendedor, pessoa física da startup, ele está todo comprometido com aquele múltiplo que eu prometi para o investidor. Senão eu não estou honrando aquele deal lá com o VC. E aí, na expectativa de dar o múltiplo e eu botar dinheiro no bolso. Então, normalmente os empreendedores de startup, eles vão organizar a sua vida financeira somente depois do exit, somente do evento de liquidez. E aí, cara, assessor financeiro, porque é um jogo que ele não aprendeu. Ele sabe como construir o ativo. Ele precisa de ajuda para ele. Via de regra, o empreendedor startup sabe como construir o ativo, aprende, não sabe como liquidar, por isso que ele pede assessoria de uma boutique de M&A, de um conselho, para ter ajuda na liquidação, e depois que ele tem capital pela primeira vez na vida, cara, ele precisa de assessoria de investimento, que senão ele perde o que ele ganhou. Boa, Lê. Eu queria perguntar pro Felipe, que agora ele teve uma filha, agora tem 3 semanas. Parabéns novamente, né? Valeu. Mas é o seguinte, a gente sempre bate na tecla da sucessão, assim, pô, vai que um evento inesperado, um acidente de avião, carro, enfim, aconteceu alguma coisa, como é que fica a sucessão da empresa? Até então, eu imagino que não era um tema relevante para ti, assim, não sei se tu trabalhou isso algum tempo anteriormente, e agora, depois de ser pai, se isso mudou alguma coisa, se tu tá organizando alguma coisa, sucessão de acordo de acionistas, enfim, alguma estratégia pensando na perpetuação do patrimônio aí para a tua filha e para a esposa. Legal. Cara, acho que filho sempre traz mais um nível aí de compromisso e maturidade e pensar nesse depois, né? Mas o primeiro salto foi ali quando eu casei em 2013, bicho. Eu era um cara endividado, eu tava com 200 mil reais de dívida, juntando cartão, problema de executivo que os caras botam pra comprar tecnologia em Las Vegas, aí... Bravo. Então, assim, o casamento já foi uma dessas, né? Mas, cara, pensar, eu lembro na época, eu tinha acabado de abrir a agência, era um negocinho de 35 metros quadrados, um escritório, e aí chegou um cara de uma empresa grande dessas de patrimônio e tal, não vou citar o nome aqui, mas que tem um playbook sensacional, sim, né? De os caras com tablet mostrando a parada. Eu falei, cara, não faz nenhum sentido pra mim agora, bicho. Se eu morrer, eu vou libertar a minha mulher de dívida.
À medida que você vai ganhando dinheiro, você vai amadurecendo, você vai, né? Pô, cara, aí isso vai fazendo sentido. Então, há um tempo atrás, eu olhei para blindagem patrimonial. A gente sabe que empreender não é para amadores, principalmente no Brasil. A questão mesmo de diversificar. Né? Eu sou um cara que bota... o risco está na empresa e está muito bem, com bastante risco, né? Então, aprendi isso com amigos lá atrás até que falavam disso, Sim. né, cara? Você Segregar tem as partes. exatamente, você tem que ser mais conservador, tudo que está na sua pessoa física e tudo mais. Então, eu já fiz um bom caminho disso. Obviamente que a filha, ela traz uma outra perspectiva. Então, preciso avançar de fase nisso também, né? Vou pensar. Mas a gente já tem acordo de acionistas. Esse foi um negócio que eu aprendi logo cedo, a gente fez, né? Envolve também família, envolve Sim. sucessão, envolve Sim. uma série de coisas. Então, a gente foi consertando, mas sempre tem oportunidade de melhoria, eu acredito. Sim, sim, perfeito. Agora a dica é trazer o acordo de acionista para o dia zero, cara. Não espera, porque você nunca sabe quando vai dar o problema. Então, no nosso playbook, mesmo as startups early stage e principalmente as startups early stage, a gente traz para o acordo de acionista. Por quê? Cara, é muito, muito normal com 3 anos, 4 anos, quando chegou ali em Product Market Fit, tá chegando lá, tô entregando a startup pro Felipe para começar a crescer, da briga entre os founders, cara. Impressionante como acontece. E dá uma ré legal, né, no desenvolvimento. E aí, o acordo de acionista é por sucessão, mas é também para blindar a sociedade de uma eventual quebra entre a parceria dos sócios. Sim, sim. Porra, imagina até a situação de casamento, aí esposa participando de sócio no processo. Bom, a gente, sim, o papo vai, eu tinha aqui mais umas 10, 15 perguntas aqui para passar, mas obviamente a gente tem um tempo restrito. Primeiramente, obviamente, eu queria agradecer a participação dos dois. Queria colocar aí palavras finais aí do Felipe, conselhos, essa parte de transição de sair da empresa e profissionalizar, ir para mais para cima, para ir para outras empresas. O que tu passa aí de informação para encurtar o caminho aí para quem está fazendo esse processo? Se deu certo, qual foi o principal ponto positivo, o principal ponto negativo? Legal. Cara, a gente, ao longo desses 10 anos, aprendeu muita coisa, né? E daí surgiu o Crescimento Atômico, que é o nosso canal lá, e os 6 pilares. E nesses 6 pilares, que formam a palavra Atomic, eu acho que tem coisas importantes para todo empreendedor olhar. A gente falou um pouquinho daqui, eu vou acabar falando desses 6 pilares de uma maneira muito rápida. Quando a gente fala de alianças, tem alianças super importantes para você fazer, então, com sócios certos, com investidores certos, com board certo, e a gente falou disso aqui, quanto isso muda o jogo, a inteligência coletiva, a gente que já passou pela jornada, né? A gente está falando de timing e velocidade. A gente sabe que o jogo do empreendedorismo muda o tempo todo, seja startup, seja uma empresa com mais perpetuidade. Então, timing e velocidade é o novo jogo e a gente precisa aprender a jogar com isso. Eu acho que aproveitei muito bem o Leandrão falando aqui também, né? Quando ele foi para Stanford, cara, ele estava na crista da onda, né? Você aproveitou muito bem isso. O são os sistemas operacionais, né? Eu peguei o termo em inglês lá, Operational Systems. Cara, quais são esses sistemas operacionais, engrenagens que fazem a sua empresa crescer? Então a gente fala geração de demanda, o próprio gestão do capital, máquina de pessoas e cultura, talentos. Como é que se faz essas engrenagens funcionarem bem para que quando você precisar sair, elas estejam funcionando, né? Bem azeitadas. A gente tem o M de mentalidade. Cara, quanto que a gente vê empreendedor com travas de mentalidade, crenças limitantes, né? A questão da escassez, a questão da mentalidade fixa, o cara não aprende o tempo todo, né? Como é que você vai ter um empreendedor de startup, por exemplo, o caso do Leandrão aqui, que o cara não está disposto a aprender o tempo todo, modo aprendiz, modo beta, né? A gente tem o I de impacto e receita recorrente. Eu me apaixonei por esse modelo de... Cara, jornada do cliente, gerar receita recorrente, todos os modelos de negócio que eu olho têm a ver com isso. E por último, a construção escalável.
é que tem limites que o modelo de negócio não permite você escalar, não permite você crescer. Então, quando você olha para uma startup, um software, você tem um ativo que super escala. Cara, você pode ter as melhores pessoas, os melhores processos, as melhores ferramentas. Se você não tem um modelo de negócio que permite a escala, e aí esse curso eu fiz lá em Stanford também, que é de modelos de negócio, inovação em modelos de negócio, você vai ficar limitado no teu crescimento. Então, hoje a gente tem um ecossistema que mistura modelos de negócio e que causam sinergia entre si, fazendo o tal do flywheel, que a gente sabe o quanto é importante. Então é isso, cara. O que eu deixo para cá são esses 6 pilares. E aí, se você me permitir, eu deixo também um convite para a galera que quiser me acompanhar no Crescimento Atômico, lá no YouTube, no Spotify. Eu conto um pouquinho da minha jornada e dou dicas sobre esses 6 pilares. Show. Não sabia que o atômico era esse significado, mas bacana. Lê, pontos finais aí, aprendizado que tu queira passar a palavra final e, obviamente, também te convidar quem está nos ouvindo, nos vendo, a te seguir, te acompanhar. Cara, a gente aprende todo dia, né? É importantíssimo estar no mercado. Aprendi hoje pra caramba com o Felipe, aprendo já há muito tempo contigo, né, Guilherme? Mas eu vou te entrevistar agora, Guilherme. Tem uma pergunta para você. Cara, você distribui algum ativo de startup, de venture capital? Então, a gente, dentro de algumas plataformas, tem algumas empresas, algumas gestoras que acabam fazendo essa distribuição. Então, teve Pátria, teve Headline, antigamente teve Redpoint. Então, tem algumas empresas que participam via plataformas. A gente, diretamente, a gente não teve ainda, mas é algo que mais para frente a gente acha que faz sentido, especialmente no ambiente que a gente está inserido, para alguns perfis de cliente para diversificação de portfólio. Eu fiz essa brincadeira porque, assim, cara, é uma classe de ativo que eu particularmente acredito. Naturalmente, ela não é a classe de ativo prioritária num portfólio de investimento, né? Você tem que dosar o risco e aí falam aí de percentual de 5 a 10% de exposição na carteira se você tiver muito apetite. Mas é muito legal ajudar o empreendedor, é muito legal conversar com o empreendedor. Então, assim como o Felipe fez esse trabalho massa, assim, de pensar no Atomic como alavanca de crescimento, eu, na minha missão lá do início da jornada, fico muito feliz quando a gente vê um empreendedor que tem potencial e aí se ajuda ele destrava. E é isso que a 49 vem fazendo. Vou convidar aí o pessoal a seguir 49 Educação nas redes sociais, todas elas vocês encontram. Vamos bater um papo sobre startup, sobre venture capital e vão acreditar que é um empreendedor que gera impacto, né? A riqueza vem do empreendedor. Se o Brasil ele for se tornar um país melhor, ele vai se tornar quando a gente melhorar a qualidade empreendedora de todo mundo que passar nesse desafio de empreender. E te agradecer, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Felipe. Pô, a gente que agradece aqui. Fazer chamado final aqui, né? Se você é empresário, quer estruturar seu patrimônio para longo prazo, fale com os nossos Wealth Advisors da Monefique. Você vai participar aí, vai conversar com a gente vai tentar estruturar a melhor forma de alocar o seu capital pós saída da empresa. Acho que a gente tem já alguns clientes que passaram por todo esse processo, a gente conseguiu direcionar. Afinal, o dinheiro é o trabalho da vida inteira consolidado ali naquela parte final. Queria também, obviamente, convidar para quem nos seguiu aqui até o final para curtir ali a página. Se está vendo no YouTube, segue a gente. Se está vendo no Spotify, marca ali a gente, segue ali a gente, que a gente vai continuar fazendo conteúdos aí para vocês. Agradecer, sim, bastante ao Felipe, ao Lê, amigo pessoal, Felipe, baita história, muito legal, muito feliz de estar aqui do teu lado. A nossa empresa fica do lado da Atomic, somos né? Vizinhos. Então somos vizinhos aqui de empresas, né? Vamos se cruzar aí para frente. E obrigado aí para quem nos acompanhou aí até o final. Tem show, hein? Tá bom, Vai, tem, cara.